O negócio é o seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está acessando, o programa O Negócio é o seguinte, com vocês Daniel Tonzaro, uma extensão da Bal & Co para mais um bate-papo, espero que mais um bate-papo de muita relevância para o seu negócio, para a sua caminhada, seja ela como empresário, gestor, coordenador, seja na área como colaborador aí de base do seu negócio. O importante é que a gente possa estar conversando sobre como cada vez mais sermos relevantes nas nossas operações. Então, é um privilégio estar com você, espero que você acompanhe até o final, acompanhe Por Que Não Dizer, que eu tenho o Bruno aqui nos bastidores que briga comigo se eu não falar, tem uma parceira aqui do lado que é a Ana que briga também, então por que não os nossos recortes para que você possa levar conteúdo significativo mais uma vez para a sua carreira, para o seu negócio e principalmente para as pessoas que estão envolvidas com você. Dito isso, quando eu falo de pessoas envolvidas, eu tenho o privilégio de ter hoje aqui dois convidados, um deles pelo segundo podcast, quase que seguido, né? Dr. Toshio, já vou apresentá-lo, vou apresentar o Matheus, mas vai ser um tema, eu estou aqui conversando sobre pessoas que envolvem o nosso dia a dia, é um tema muito bacana que acho que a gente vai aproveitar um pouco essa questão. Porque para quem acompanha o que nós sempre falamos, aí nossos clientes parceiros e clientes parceiros das empresas aqui em questão, eu tenho conhecendo vocês o suficiente, eu posso dizer que vocês têm essa tônica, né, de levar algo que tenha relevância não só para a organização, mas para o ecossistema, ou seja, fundamentalmente para as pessoas envolvidas. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Fica a minha sugestão de você acompanhar até o final. Quem está conosco hoje, Bruno? Quem são as pessoas que estão conosco hoje? Muito bom estar com você, meu agora recente amigo Matheus Martins. O Matheus é empresário no ramo de gestão de benefícios com formação em administração e direito. Me corrija aí, Matheus, porque é grande o currículo aqui. Então, se eu esquecer de alguma coisa, você me corrija. Você atua há mais de 30 anos como gestor de benefícios em grandes empresas do mercado nacional, já sei um pouco disso, mas também em médias empresas e participação direta e indireta também no mercado de startups. Isso eu confesso que foi uma surpresa. Sendo hoje, inclusive, CEO da Venart Seguros e Benefícios, me corrija se eu estiver enganado, posterior com sede na Paulista, em São Paulo, sendo ainda parceiro de grandes players envolvidos na consultoria da Venart, que nós vamos entender daqui a pouco do que se trata. Fecho a sua apresentação, Matheus, ainda citando a sua participação como cofundador de um novo grupo empresarial que está surgindo, né, o Grupo Genk, Gestão de Seguros e Benefícios Corporativos, e eu vou pedir daqui a pouco para você comentar um pouco sobre isso, porque eu já quero estender aí a apresentação do meu amigo pessoal, do meu parceiro de algumas caminhadas em conjunto e principalmente aí um dos cofundadores também da Genk, Dr. Alberto Toshio Oba, médico e advogado, com formação médica pela Universidade de São Paulo e Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Especialista em cirurgia geral pela USP e Colégio Brasileiro de Cirurgiões, gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, endoscopia pela USP e SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Vai acabar o podcast, eu não acabei ainda o currículo do Toshio. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica e Metabólica. Bariátrica, desculpa. Muita informação. Ô Bruno, como é que eu termino o currículo do Toshio e do Matheus aqui? Pós-graduado ainda em Perícia Médica pela Faculdade Unimed, MBA em Gestão de Negócios pela FGV, e aí eu prometo que eu estou indo para a fase final. Membro da Comissão de Direito de Saúde pela OAB de Londrina, conselheiro do CRM do Paraná, tem 60 anos, é casado com a Sueli, também advogada, pai de 3 filhos e cofundador do Grupo Genk. Vocês dois tomaram no mínimo 20% do nosso podcast. Claro que é uma brincadeira, muito bem-vindos ao Negócio é o Seguinte. Vou começar com você, Matheus. Bem-vindo e fala um pouco desse portfólio. Aqui a gente está falando de 30 anos como gestor de benefícios. Bem-vindo às suas apresentações e o que é gestão de benefícios, qual é o seu mercado? Gestão de benefício é você entender bem desse mercado de benefícios, plano de saúde, odontológico, seguro de vida, previdência privada, benefício farmácia e até mesmo medicina ocupacional. Então, gestão de benefício é você ser um parceiro do RH, das empresas que oferece esses benefícios, especialmente o plano de saúde, aos funcionários e seus dependentes. É de suma importância que nós conhecemos bem as operadoras com quem nós trabalhamos, as principais do mercado, conhecemos bem a legislação
e, em especial, o que for de melhor para o beneficiário final, que são os funcionários e os seus dependentes. Então, somos um suporte aí para que o RH consiga entregar aí um bom serviço, um bom benefício aos funcionários e dependentes. Muito bacana. Chamando o Toshio, eu acho que isso dá um pouco da tônica do que nós vamos conversar hoje. A gente vai estar falando sobre gestão de benefícios, de fato, então, do que nós estaremos falando, o que é isso, mas principalmente sobre saúde. E eu quero deixar aqui já uma palhinha. A ideia desse podcast é entender, trazer uma percepção, ampliar a nossa consciência sobre a saúde no Brasil e como isso está direta e indiretamente ligado aos nossos negócios. Né, Bruno? A gente falava aqui nos bastidores. Como que a gente consegue, então, falar mais sobre saúde corporativa, Matheus, que está tão em alta e ainda pouco debatido na minha humilde opinião. Acho que assim, a gente tem muito conceito, muito bate-papo, muitos podcasts, mas ainda na prática, no dia a dia, no cotidiano empresarial, a voz ainda é um pouco baixa, de novo, na minha humilde opinião, e para isso eu trago muito bem-vindo, doutor Alberto Toshio, acho que para falar de saúde, tá fácil. Obrigado pela oportunidade, Daniel, sempre bom estar com você, conversando, né, com o Matheus aqui, parceiro, sócio, e realmente a questão da saúde é uma preocupação de toda a humanidade, não é apenas aqui, mas de toda a humanidade. Mas no setor empresarial, o que o empresário vai fazer se os funcionários não tiverem saúde? E eu digo saúde em todo sentido, né? Saúde, o que é? O bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Então, essa gestão é fundamental e ter funcionários muito bem com a vida vai fazer com que a empresa produza muito mais. Uau, isso é só para começar, então, o nosso bate-papo. Dito isso, eu já convido vocês para a gente entrar nesse tema. Falando aqui como, né, vocês me conhecem, sou consultor de mercado há muito tempo. A gente está falando aí de quase 2 décadas inseridos em um tema que ainda, como eu comentei, a voz é muito baixa, Dr. Toshio. E eu quero voltar contigo, porque quando a gente pensa hoje na questão de saúde, é muito debatido. A gente vai ter um ano, por exemplo, agora de eleições municipais, e esse tema vai voltar a ser cada vez mais intenso para as conversas, sempre foi assim, e a gente enxerga assim, avanços, recuos, enfim, mas o fato é que a saúde, na minha humilde opinião, ela é tratada de uma maneira muito... sabe como se estivesse pegando, vou usar um termo bem simplista, joga tudo isso no liquidificador, vai ali batendo juntos. Acho que a gente precisa começar a segmentar um pouco a frente de saúde, entender no cotidiano como isso está inserido nas diversas nuances que nós temos como ser humano. E aqui a gente está trazendo uma frente, eu até estava conversando com o Bruno que está ali ao lado, a gente falou, poxa, por que não trazer um tema da família para um podcast um dia, só para exemplificar para vocês. A saúde na família. Aqui a gente está trazendo essa questão de saúde, mas conversando aqui nos bastidores, o Matheus falou muito bem, poxa, como é importante a inserção da família quando a gente fala de benefícios voltados à saúde, a inserção do ecossistema voltado à questão da saúde, seja ela corporativa, que é uma extensão da nossa saúde humana. Então, dito isso, eu queria te perguntar, como está a saúde hoje no Brasil? Quando a gente pensa assim, qual que é o grande ponto, não só problema, mas o grande ponto da saúde hoje, em que cenário nós estamos? Nós podemos dizer que a saúde pública no país, ela enfrenta grandes desafios, vamos dizer assim. Nós temos cerca de 150 milhões da nossa população, 75% da população brasileira, depende unicamente do SUS. Cerca de 50 milhões, 25% da nossa população, um pouco mais, obviamente, ela tem a saúde suplementar, que são os planos de saúde. Quer queira, quer não, o plano de saúde oferece uma situação um pouco melhor do que o SUS. Afinal de contas, os planos de saúde, apesar de ter 50 milhões, ou seja, 1/4 dos usuários, né, da saúde no Brasil serem de plano de saúde, ela corresponde a 4 vezes mais custo, em relação ao que é o investido no SUS. Então, ela é uma fatia muito importante. A gestão desses benefícios que as empresas querem oferecer para seus funcionários é exatamente o objetivo que a nossa empresa tem.
É importante comentar isso, porque na sua resposta eu estava aqui pensando, Matheus, a gente está falando de universo, o senhor até deu um número macro nacional, população, e por isso que eu falo que a voz ainda é muito pequena, porque imagina que a gente está inserido 150 milhões atrelada à saúde pública, né? E as empresas hoje, né, quando a gente fala de médias contas, grandes contas, multinacionais, ela oferta um benefício aos seus colaboradores. Porém, a voz, o debate sobre isso, a melhor forma de se trabalhar essa oportunidade de uma saúde talvez um pouco mais qualificada na nossa ótica de leigo, talvez a voz ainda é um pouco baixa, como eu comentei. Eu queria te ouvir nisso. Quando a gente fala de gestão de benefícios em saúde, então, frente a esse cenário nacional, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma fatia do mercado, em especial as empresas, devido à questão econômica que o país passa, política que o país passa, é uma instabilidade muito grande. Então, se você não procurar trazer para a empresa, pesquisar, junto com a consultoria de benefício, onde pesquisar melhor isso e trazer para a empresa uma condição diferenciada que a gente chama de custo-benefício, ou seja, um bom serviço com um custo equilibrado. Mas não basta só isso também. Também é necessário uma consultoria, um parceiro da empresa, do RH, onde dá todo o suporte, desde a pesquisa do benchmark de mercado, de onde aperfeiçoar melhor o plano de saúde dentro da empresa, e na questão de elegibilidade e questão também de futuras situações que possam ocorrer, porque o mercado muda muito, principalmente quando vem as novas coberturas, quando aparecem as novas coberturas, muitas vezes as operadoras não estão não comporta esse custo. E esse custo muitas vezes é repassado para o contrato da empresa. E essa conta só vai aparecer no final, quando chega na hora do reajuste. Então, cabe à consultoria, com sua parte comercial, diretoria médica, todo esse grupo dentro da empresa, o como trazer uma melhor proposta que venha trazer mais sustentabilidade para esta área de benefício. E o plano de saúde hoje, no Brasil, ele é muito estável. E quando você fala de estável, a gente fala de rede credenciada, de clínica, de consultórios. Então, várias situações hoje que requer uma consultoria ativa ali junto com o RH, para que possa trazer alguma ferramenta, alguma tecnologia que auxilie na questão da sinistralidade, do controle da utilização do plano de saúde, lógico, sem trazer aí prejuízo para o uso do beneficiário final, que são os funcionários e seus dependentes. Então, hoje é necessário a consultoria estar bem preparada, com um bom conhecimento do mercado, e também os bons parceiros que tem, né, que as grandes operadoras. Isso que requer de uma consultoria. É legal porque você já trouxe uma parte prática, né? O Matheus já trouxe uma parte prática ali da ação direta da gestão de benefícios voltados à saúde dentro das empresas. Então não tem como eu não estender a pergunta para você. Depois com a participação do Toshio. Nesse contexto que você colocou, o que de fato as empresas pensam quando ela promove? Qual é o pensamento da organização quando ela está promovendo saúde ao quadro de colaboradores, por exemplo? Frente a esse cenário, o Toshio trouxe cenário macro, você já entrou num viés mais prático ali da ação da empresa com o colaborador e de um possível apoio, suporte, um aspecto consultivo para suportar isso no sentido da palavra suporte. O que a empresa pensa? Com a experiência são 3 décadas. O que a empresa, quando ela oferta isso, ela de fato está pensando? Ela de fato está pensando, primeiro, num benefício que traga sustentabilidade, ou seja, ela seja sustentável, não por um curto prazo, sim por um médio e longo prazo. Porque quando você dá um benefício para o seu grupo de funcionários, você quer mantê-lo principalmente na questão do saúde. E nós sabemos hoje que o maior custo hoje de uma empresa é a folha de pagamento, exceto na aviação, que na aviação acaba sendo o querosene, mas todas as outras empresas o maior custo é a folha de pagamento. E o segundo é o plano de saúde. E por incrível que pareça, o plano de saúde tem um peso muito grande na hora da escolha de você trabalhar para aquela empresa. E também na questão de fidelização do funcionário, que é reter os talentos. E essa situação é um grande diferencial. É lógico que tem os outros benefícios, mas o saúde, ele em especial, que pesa mais na questão de custo para a empresa e também na escolha do funcionário
em trabalhar para aquela empresa. É interessante, né? Por exemplo, Isso quando a gente impacta fala, muito, né? Impacta muito. Eu até te Se mandar você tiver vamos dizer, uma empresa que oferece um salário muito semelhante a uma outra, mas Sim. uma empresa oferece vamos dizer, um plano de saúde para você, para sua família, para que você fique mais tranquilo, né? Às vezes você ganha até um pouco menos, mas prefere uma empresa que tem um plano de saúde, né? E eu até quis estender isso para você. Bruno está aqui nos ouvindo, ele também atuou e é especialista na área de recursos humanos, pode nos corrigir depois aí nos bastidores ou a tua voz chega aqui. Mas brincadeiras à parte, essa questão é fundamental. Hoje, os empresários, muitas vezes, por exemplo, no mercado de pequenas e médias empresas, muitas vezes o meu colaborador migra por valor X e não tem muitas vezes engajamento. O grande ponto é o quanto as empresas estão de fato engajadas também com ele. E a gente falava isso nos bastidores. E aí eu já peço a participação, doutor, porque, primeiro, é fundamental essa voz. Né? O segundo maior custo da empresa, então, ele está atrelado à gestão de benefícios. E o quanto as empresas estão sabendo validar e utilizar isso, doutor Toshio. Porque pensa o seguinte, o custo é significativo. A gente está falando da segunda voz, me corrija, Matheus. O quanto as empresas estão preparadas e aptas no sentido de gestão da informação, gestão da relevância junto ao quadro de colaboradores, entendendo a percepção do colaborador em relação a esse benefício que é tão custoso e tão significativo. Os planos de saúde estão mudando, né? Mudando no sentido de buscar uma promoção da saúde, a prevenção maior. Tem alguns planos de saúde que se preocupam em orientar os seus usuários a realizarem determinados exames quando chega no tempo de ser feito. Não é o comum, infelizmente. Mas, desculpa, mas por exemplo? Por exemplo, se você tem... você sabe, por exemplo, né, já até falamos anteriormente, o câncer de colo do útero. É um câncer que pode ser previsto 10 anos antes de aparecer. Se você fizer um simples exame. Câncer de mama, quando descoberto no início, ela tem uma chance de 90% de cura. Agora, quando já está numa fase avançada, infelizmente, a chance de cura diminui muito. Né? Na realidade, você sabe que de uma célula, para ela se transformar num câncer de 1 centímetro, demora 9 anos. Uma célula que transformou, depois de 9 anos, vai ter um nódulozinho de 1 centímetro, quase não dá para ver. Meu Deus. Né? Agora, de um ano para o outro, já dobra. Do outro ano para o outro, dobra de novo. Então, quer dizer, aí é muito mais rápido. Como você faz a prevenção? Fazendo os exames que tem que ser feito. Por isso que existem campanhas hoje em dia. Né? Campanhas, hoje, inclusive a nossa empresa, né, vai estar juntamente trabalhando com o Setembro Vermelho, juntamente com a Incor, né, que é uma campanha de prevenção do infarto. Bacana. Então, essas campanhas são importantes. O Novembro Azul, o Março Azul Marinho, que nós fizemos, de câncer coloretal. Sim. Então, são todas campanhas no sentido de conscientizar as pessoas da importância dessa prevenção. Perfeito. E os planos de saúde têm mudado nesse sentido. A gestão de benefícios também colabora para que haja a saúde do trabalhador. Uma das perguntas que você estava me fazendo antes da gente começar a conversar, nós estávamos conversando, por que um empresário quer ter um plano de saúde? Foi até um pouco do... Exato, mas por quê? Obviamente, você te falou assim, será que é por causa do funcionário? Obviamente que o primeiro desejo do empresário é da empresa. Ele da empresa, lógico, né? Porque ele quer que a empresa tenha lucro, ele quer que a empresa, mas também, veja por outro lado, se ele oferece um plano de saúde, ele tem menos absenteísmo. Tá certo? Ou seja, menos falta na empresa. Se ele tem oferece um plano de saúde, ele retém o funcionário. Ele atrai bons funcionários. Então, existe uma série de vantagens. E um funcionário colaborador, né, como a gente fala, mais bem atendido, mais seguro, além de faltar menos, ele fica mais tranquilo para trabalhar. O que gera maior produtividade. E o que gera maior produtividade. E no final das contas, todos ganha-ganha. Todos ganham. Todos ganham com isso. Exatamente. Assim, não tem como eu não perguntar, porque você citou agora a nossa empresa, e como a gente começou o bate-papo aqui, até para você que está nos acompanhando agora, o negócio é o seguinte, o negócio hoje é saúde.
E no universo de saúde a gente está falando sobre gestão de benefícios. E aí eu quero reportar a vocês de novo. Eu quero entender o negócio de vocês, porque hoje, até nós comentamos aqui, o Matheus, ele é o empresário, é o CEO da Venart, uma empresa de 30 anos de história, e que, ao que eu entendi, até falando nos bastidores, a Venart está agora dando um próximo passo. Então, depois de 30 anos, está nascendo um grupo empresarial, que é o grupo Genk Gestão de Seguros e Benefícios Corporativos. Devolvo contigo, Dr. Toshio, e aí vocês fiquem à vontade, aí os dois em fazer um ping-pong. O que é a empresa de vocês, então? A nossa empresa é uma empresa voltada com toda a nossa experiência da gestão de benefício e a área médica com o Dr. Toshio, é trazer um melhor serviço para o RH, para as empresas corporativas e trazer uma tranquilidade maior com a gestão dos benefícios. Por quê? Benefício em especial de saúde, o odonto, não é você só ir no mercado, fazer um benchmark, fazer uma pesquisa com várias operadoras e trazer uma proposta para a empresa implantar um contrato e entregar os cartões, seja ele físico ou digital. Hoje é muito mais digital. Vem muito além disso. Além de você implantar um contrato de benefício de acordo com a necessidade que a empresa viu que é melhor para ela e para os funcionários, também vem a questão da operação. O que é a operação? Auxiliar o RH a fazer com que faça essa movimentação, inclusão e exclusão de beneficiário, cuidar de reembolso, cuidar de autorização, cuidar de legislação, porque a legislação muda todo momento, toda hora. Né? Então, se você não tiver uma consultoria que te dá todo esse suporte, muitas vezes até uma equipe em loco, dentro do RH ou dentro do escritório, nosso escritório, para dar esse suporte, o RH não consegue vencer isso. Isso acaba o RH não conseguindo promover esse benefício que é tão custoso para a empresa. Então, o nosso trabalho da Genk é trazer isso. Além da questão comercial, do benchmark, da implantação e também a questão da continuidade da gestão do contrato. Porque conforme as coisas vão acontecendo, a utilização vai vindo, se não tiver alguém olhando para isso, e especialmente um médico como o Dr. Toshio, uma equipe médica como o Dr. Toshio, acompanhando essa utilização, o RH fica meio que perdido. Como fazer essa atuação? Como trabalhar junto com a operadora? Eu estou imaginando que na tua fala, aí eu começa a ter sentido, embora eu conheça um pouco, falávamos aqui inclusive nos bastidores. Aí tem a fusão de um especialista na área de gestão de benefícios com um médico, que também é empresário, unindo isso então para poder ofertar uma ação de suporte, uma ação consultiva ao empresário, que muitas vezes, pelo que você falou aí, a tua fala foi objetiva, mas é importante. Porque assim, não é tão simples, então, tangibilizar isso na empresa. Pensa uma empresa vou falar aqui, você bem só, com 500 funcionários que seja. Não deve ser tão simples ter esse modelo de governança na área de gestão de benefícios. Doutor, te convido para esse papo, porque está ficando quente. Eu acho que o negócio é interessante que o Matheus está falando, Daniel, porque na realidade o que acontece? Além de trabalhar com a empresa, com a parte de gasto, né, que atualmente, eu sou um auditor. Eu sou auditor na Regional de Saúde, como médico do Estado. Mas faltou isso no currículo, quero deixar meu protesto, obrigado, desculpa. Não, e como auditor, que a gente já vem atuando, a gente nós conferimos todas as contas que são realizadas, e se as contas são realizadas, se os gastos são realizados de maneira adequada. Né? Se um exame está sendo solicitado, está correto aquele exame que está sendo solicitado. Se, vamos supor, tem uma cirurgia ortopédica, vamos dizer, tem uma fratura de antebraço, por exemplo, foi usada uma placa volar, tantos parafusos, aquele negócio todo. Eu quero saber, antes de autorizar o pagamento dessa fatura, eu quero saber se foi utilizada essa placa, se foi utilizado aquele parafuso, se foi daquela marca e da onde que vem. Para isso, o que a gente usa e exige de cada um? Isso é questão de qualidade. Uma coisa chamada ficha de rastreabilidade, que eu sei exatamente que material que foi utilizado, e se daqui 10 anos se der um problema naquele material, eu tenho um código de barra que vai me dizer quem que fabricou o material lá atrás. Essa auditoria é fundamental para acompanhar as contas. Essa gestão envolve a realização desse acompanhamento para saber se as contas estão sendo bem dadas ou não. O fato é que existe, infelizmente, como o Matheus estava falando, hoje a gente estava conversando aqui, você sabe que no Brasil, a proporção de empresas
que tem uma empresa como a nossa para fazer uma gestão de benefícios, parece que é em torno de uns... Lá nos Estados Unidos, é em torno de 90% das empresas usam empresa de gestão de benefício. Aqui no Brasil é 40%, talvez, 40%, né, que você está falando, né, Matheus? Então, quer dizer, temos muito menos empresas que não têm essas empresas. E, na realidade, muitos empresários entregam e contratam diretamente uma operadora de saúde, com um plano de saúde, e sem saber, sem acompanhar as contas. Desculpa, talvez interromper, mas mudaria o valor para a empresa? Por exemplo, eu vou contratar uma consultoria, eu vou chamar a Genk para o meu negócio, ou eu vou pegar os clientes de consultoria que eu tenho e falar, olha, eu quero indicar a Genk. Ele pode contratar direto ou pode fazer o trabalho com a Genk. Mudaria alguma coisa para a empresa? Pelo contrário. Ele vai ter uma melhor gestão e vai economizar ainda. Então, e não vai gastar mais. Né? Então você tem essa... E a vantagem é que você controla o que você está gastando. Isso é fundamental. É a mesma coisa, você receber uma conta no restaurante. Você está no restaurante lá, recebe a conta, você não vai conferir? Opa, será que eu tomei esse sorvete mesmo? Sim, sim. Será que esse prato veio ou não? Aí eu confiro. Ah, não, tá certo, aí eu pago a conta. Sim. Né? E da mesma maneira. Interessante que o Dr. Toshio comentou até a questão da auditoria. A auditoria não tem um lado só. A auditoria tem 2, 3 lados. A auditoria tem o lado da operadora que tem um médico que está olhando se as contas estão corretas ou não. A auditoria tem o lado da empresa que está pagando aquela fatura e toda aquela utilização, ele representa depois um futuro reajuste, porque é receita e despesa. E mais ainda, está auxiliando o beneficiário, se a utilização dele está... A operadora está acompanhando a utilização, atendimento adequado, porque muitas vezes quando se faz uma consulta, se faz uns exames, se pede uma cirurgia. E é bom ter uma segunda opinião, se aquela cirurgia, realmente tem sentido fazer ou não. Segunda opinião não muda nada na questão do resultado. E às vezes numa situação como essa, com a auditoria, auxilia muito o beneficiário nessa situação. A outra situação que o Toshio estava comentando aí, que a consultoria, como a nossa, que nós estamos aqui trabalhando e há 30 anos no mercado, e com a nova consultoria, essa estrutura toda que nós estamos montando aí, em parceria com o Dr. Toshio e tudo isso que vai vir, isso é para trazer as 3 partes envolvidas. O cliente, né, que é a empresa que oferece o emprego, o salário funcionário e o benefício. E a consultoria que tem todo o conhecimento técnico, jurídico, médico, da lei de proteção de dados, tudo isso sem ter um conhecimento, junto com a operadora. Então os 3 estão aqui para prestar o melhor serviço possível com toda a clareza. Porque muitas vezes do erro que vem de uma cobrança ou de um lançamento, de um atendimento, talvez não foi uma coisa sem querer, foi uma coisa que simplesmente escapou. E a auditoria não é para punir ninguém, a auditoria é para trazer a clareza do negócio para todas as partes. Na verdade, a própria empresa, a operadora, ela faz a auditoria interna. E ele apresenta a conta. Só que eu posso confiar no que ele está me apresentando, mas eu posso conferir. Aliás, eu devo conferir. Eu devo confrontar, né? Confrontar. E isso é algo, na verdade, a maioria das empresas que não tem uma gestora de benefícios, ela não confere. Ela simplesmente recebe a conta e paga. Até por ignorância é o tema, né? Ignorância no bom sentido da palavra. Olha, eu não tenho acesso, eu tenho... Agora, nós não estamos dizendo que uma operadora vai apresentar uma conta superfaturada ou um prestador vai apresentar uma coisa superfaturada. Sim, mas a validação ela é fundamental, né? Com certeza, porque na realidade o que a gente entende que a boa-fé é presumida, né? A má-fé tem que ser comprovada, né? A boa-fé é presumida. Então, quando acontece qualquer tipo de situação, né, na realidade, a conferência é algo que confere, desculpa a redundância, confere clareza aos negócios. Sim, o exemplo simples, né, da informação. Olha, eu vou validar, que eu estou questionando a conduta, o cara, não, pode ter sido um erro de fato. E assim, porque os números são muito grandes, Daniel. Porque você imagina uma pessoa ficar aí 10 dias, 20 dias internado,
Qual a quantidade de consumo que tem dentro de uma internacional? É muito grande, os lançamentos são muito grandes. E a quantidade de exames. Então, pode acontecer situação involuntária. Sim. E aí cabe, o cliente tem que ter certeza, o financeiro da empresa, ele tem que ter certeza que alguém está olhando essa conta para ele. Ela está sendo auditada. E a hora que apresentar o reajuste, aquilo foi visto. E ele fala, tranquilo, então tá bem. Porque é muito complicado, com o exemplo que o Toshio deu. Você chega num restaurante com a sua família, com alguns amigos, e você apresenta uma conta e você não confere, ou quando não tem como conferir, qual a certeza que você vai voltar naquele restaurante? Então, eu acho que o negócio tem que ser muito claro para todas as partes. Tem que ser muito claro para a operadora, para o cliente, e é o trabalho da consultoria fazer isso. Ela é contratada para isso, para dar o suporte que o RH precisa e não custa mais. Dar o suporte isso que me chamou a atenção, porque é o que precisa, eu ia comentar isso. Não custa mais, pelo contrário. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, tá? Algumas eu tenho nós conversarmos, outras eu realmente não sei. Mas para esclarecer quem nos ouve, porque assim, além de você... Nós não temos incremento no custo, que é a segunda maior voz da organização, em tese, pelo que você falou global, mas vamos colocar aqui em tese, vai ser a segunda, tem um caso como da aviação, que cai para a terceira posição, enfim, mas são custos significativos. Eu não tenho incremento no valor para ter um consultivo comigo, e eu tenho dele clareza nas informações. Duas perguntas, a gente pode começar por qualquer uma delas, fico com vocês. Como é materializada, como no bom sentido, né, ou o que é feito para que eu possa ter o produto final disso, porque vocês estão é o meio, né, para ter a informação mais clara. Como isso de fato acontece no sentido de segurança, quem nos ouve fala, não, realmente eu vou ter uma segurança. Nós chamamos muito isso, o Dr. Toshio sabe, de gestão à vista, né, no consultivo, na administração, né, Bruno? A importância hoje, na questão de departamentalização, a gestão à vista, por setor. Então, assim, nessa área, como eu gero uma gestão à vista, e ainda, se isso numa eventual renovação, por exemplo, se tem sentido para a organização. Se eu tenho a segunda maior voz, eu como gestor ia ter uma atenção imensa sobre esse tema. A hora que venceu o meu contrato para uma renovação, além de tudo que vocês falaram, e o acesso à informação favorece na hora de renovar uma possível negociação, porque se eu tenho a segunda maior voz, eu estou me estendendo propositalmente, até isso vale para o recorte, porque se eu tenho um incremento de 9% em uma voz que é a segunda maior na minha empresa, o impacto é pesado. Muitas vezes eu não consigo nem mesmo no sellout do meu produto, para quem nos ouve, no meu produto, né, no meu segmento, vamos dizer assim, eu não consigo colocar 9% de um ano para o outro no produto na minha ponta. E de repente eu vou ter 9%, eu já tenho dissídio, eu já tenho estrutura, eu já tenho. Aí de repente na segunda maior voz eu vou ter 9, 10, 7. Como isso funciona? E é muito interessante, Daniel, você comentar sobre isso. 10% de reajuste este ano, mais 10% o ano que vem. Num período de 10 anos, nós temos 100% de reajuste. Quem que consegue hoje, vou dar um exemplo aí de uma empresa de 500 beneficiários, 500 funcionários, com mais 1,7 dependente, vai dar 1.800 pessoas. A fatura vai chegar em R$780 mil. Quem é que suporta essa fatura subir dentro de 10 anos para 15 milhões de reais? Você foi bem rápido, só para ficar claro. Não sei se deu para captar, às vezes o Bruno faz sinal. De 500 colaboradores vai para 1.800 por conta dos dependentes e da família de cada um. Né? Só para deixar bem... Isso mesmo. E aí essa situação, então se a consultoria ela não for imparcial, ela tem que ser imparcial. Com a operadora, com os custos, ela tem que ser parcial para apresentar para o cliente essa auditoria, esse acompanhamento de custos médicos. Porque uma coisa é você chegar e você apresentar um reajuste de 10%. Outra coisa é falar assim, justifica esses 10%. Então, toda essa situação da consultoria, o nosso propósito dessa empresa no mercado e fortalecer essa parceria com o Toshio é justamente trazer uma tranquilidade em termos de serviço operacional para o RH e trazer uma segurança para o financeiro que a conta está sendo acompanhada e para o beneficiário final. Ele está sendo cuidado de acordo com o que foi contratado. É sensacional. Às vezes, Daniel, existe justificativa para aumentos. Porque, na realidade, se você for pensar direito, o rol da ANS, que é uma coisa que vem aumentando cada vez mais. O que é um rol da ANS? Você sabe que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela tem um rol que aumenta a cada ano. Né? Antigamente aumentava a cada 2 anos, depois passou a anual, agora a cada 6 meses ela vai aumentando. Que são procedimentos novos, com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
Isso vem trazer uma segurança para o usuário, sem dúvida alguma, mas isso vem fazer com que as operadoras de saúde acabem arcando com esses custos a mais, quando o risco é da operadora, ou as empresas, quando o risco é da empresa. Então, porque os planos de saúde não são todos iguais. Elas têm diferença de plano de saúde. Qualquer hora a gente pode até conversar sobre isso. Né? Mas o importante é que o nosso ouvinte, né, desse podcast esteja sabendo, é que o nosso objetivo é que o usuário final, a nossa missão é o que o usuário final, o colaborador, o beneficiário das empresas atendidas pela Genk, pela Venart, eles possam receber esses todos os benefícios necessários. E mais importante, o próprio usuário final, ele tem que saber como usar o plano de saúde. Porque sabendo usar, sabe aquela velha história? Sabendo usar não vai faltar. Então, quanto melhor você usa, você vai obter um melhor benefício, com melhores benefícios, tanto para a empresa como para ele próprio. Isso alguém que gera, por exemplo, na fala do Matheus, foi importante, porque a sensação muitas vezes que dá é que essa empresa de consultoria representa empresa X, então dá uma sensação de favorecimento, e aí entra a credibilidade de 30 anos de história, não só da Venart, como cada um, por coincidência, vocês têm tempos parecidos aí de mercado, né, um tempo parecido de mercado, e essa união fala o seguinte, olha, eu deixo o meu cliente seguro, porque vocês trabalham com o cliente, com aquela empresa em tese representada, então acho que a sua fala, ela traz muita segurança, né, porque nesse aspecto, tudo que eu estou ouvindo exige credibilidade. Né? E essa credibilidade acho que está em jogo com muita segurança aqui nessa mesa. A grande questão que eu imagino é como isso se dá no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma reunião do Recursos Humanos com o financeiro, a consultoria une essa ponta, qual o papel consultivo no cotidiano, no dia a dia mesmo, ali no chão de fábrica, vamos dizer assim, qual que é o papel da consultoria nesse sentido para trazer essa clareza ao longo do processo, não só na hora de uma mesa de negociação, por exemplo. Mas ao longo do processo eu faço com que a empresa seja educada a compreender esse formato, a ter essa segurança frente à credibilidade da empresa que ela acolheu como consultiva, vamos dizer assim, por aí vai. Tem sentido? Como que isso funciona no dia a dia? Daniel, eu acredito aí, nós trabalhamos para isso, que tem as quatro partes da empresa que têm que ser atendidas. Primeiro é um benefício, um produto que chega no consumidor final, que é os beneficiários, que é o titular, a esposa e filhos. Segundo, o RH tem que estar assessorado, que a consultoria está do lado dela para tudo o que precisar. Inclusive até para montar feira de benefícios. O que é uma feira de benefícios? O RH escolhe um dia da semana lá, ou do mês, uma semana do mês lá, de um ano, semana simpática, por exemplo. A empresa monta uma feira de benefícios. Nessa feira de benefícios, nós vamos levar um representante do plano odontológico para ficar um dia lá. Você mesmo leva. Você mesma faz essa coisa. Nós fazemos tudo isso. E aí nós deixamos um representante da operadora, que tem todo o conhecimento lá, com nossa supervisão. E ele vai ajudar os funcionários que têm dúvidas sobre o plano odontológico. Nós vamos trazer um profissional da operadora do plano de saúde, seja qual operadora que for, para ficar aquele dia. Uma outra situação muito técnica, nós vamos trazer um técnico de uma seguradora que conhece previdência privada. E ele vai dar toda a informação, como é que é o investimento, como que está, porque muitas empresas oferecem o benefício previdência privada. E também o benefício farmácia, onde a empresa oferece um benefício farmácia, onde os funcionários têm desconto em medicamento, que chega até 80%. Então essa feira de benefício é um suporte para o RH, onde vai deixar os funcionários cada vez mais ciente e compreendendo o benefício. E outra, isso com todo acompanhamento do RH. Então o RH não precisa se preocupar de dar toda essa atenção. E também damos todo o suporte também das informações que a equipe médica, que a gente chama de comitê de saúde, precisa para cuidar daqueles casos mais complexos dentro da empresa. Isso quem cuida é a equipe médica. Inclusive agora quem vai fazer esse trabalho é o Dr. Toshio, junto com os médicos, com a diretoria médica. E por fim, o que a gente faz para poder ter um reajuste correto daquela apólice de seguro? O que a gente faz? A gente tem uma estrutura, nós chamamos de um BI, um Business Inteligente, que traz toda a informação
E bom, tipo, o Toshio pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que o Toshio é que leva esse assunto dentro da consultoria. Antes, Toshio, desculpa, mas é que me chamou a atenção, você comentou, o Matheus deu uma outra tônica, mas assim, então existe um trabalho também na conscientização, que você falou. Perfeito. Da boa utilização do usuário. O que ele falou sobre essa feira de benefícios, promovido já há vários anos pela Venarte, e vai continuar com a Venarte Genk, né? Que é a orientação para todos os funcionários e beneficiários dos benefícios que ele tem, como utilizar melhor. E como isso favorece ele no médio prazo, pelo que eu entendi. Exatamente, né? Porque na verdade, quem paga as contas no final das contas são eles. Então, para que tenha o melhor benefício. Uma das preocupações que as pessoas têm, muitas, às vezes as empresas têm, é com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Venarte, Genk Venarte, ela trabalha muito firme para que o LGPD seja totalmente cumprido, né? De forma que as informações, existem informações que são chamadas dados sensíveis. Os dados sensíveis são de acesso apenas para a diretoria médica. Né? E existe um grau de confidencialidade. Por exemplo, o RH ele não tem todos os dados sensíveis, ele tem uma parte para fazer todo o acompanhamento necessário. Mas em tese, então, ele não pode ter, vai para a diretoria médica. Isso a gente segue totalmente o que preconiza, né, o que está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa informação, quando chega, é uma informação ela é tratada entre a diretoria médica da Genk, junto com os médicos da empresa, com os médicos da operadora. É uma conversa só entre médicos, porque essa situação não pode de forma alguma vazar para nenhum lugar. A operadora nós temos um contrato dessa confidencialidade com a operadora. E também a Genk junto à operadora sendo triangulada com a empresa. Exatamente. Para quê? Para que esses dados, porque nós temos que proteger o usuário, que é o final de tudo isso, né? E a empresa também precisa estar protegida, ela senão não pode sofrer sanções nesse sentido. Então, uma das preocupações que a Genk tem, a Venarte Genk tem, é exatamente isso. Ó, nisso eu quero parabenizar vocês, porque eu acho que eu entendi a fala. E assim, a credibilidade, é o que eu estou dizendo, eu não entregaria para qualquer empresa, mas sob hipótese alguma, a segunda maior voz do meu negócio em relação a custos. Nem vou entrar no mérito aqui de custo e gasto, na questão técnica, nem nada disso, mas eu não entregaria com tanta tranquilidade e com tanta facilidade. Então, acho que a credibilidade que vocês colocam nesse sentido, e é quase fazendo um jabá mesmo da Genk aqui, porque depois de tudo que eu ouvi, e parece que não, mas a gente já avançou aqui em 40 minutos falando, parece que nós começamos agora. Então, assim, quando a gente tem essa fusão de um especialista com alguém que vai coordenar essa frente médica, que vai lidar com os dados sensíveis, tendo esse nível de responsabilidade, obviamente favorece. Aí eu devolvo para vocês com um pequeno avanço. Se eu não tenho essa facilidade, como que o RH, eu vou começar com o Matheus, talvez pelo tempo e o histórico que tem nesse mercado, e pedindo suporte do Toshio com o papel da consultoria. Posso interromper um pouquinho? Claro, porque pode ajudar a pergunta. Uma coisa, inclusive, que o Matheus, a gente estava conversando, uma conversinha, né? Quase e aí, estava conversando com ele e ele falou o seguinte, que houve uma mudança e ele teve que implantar um novo plano para uma empresa. E que ele me confidenciou que ele ficou até meia-noite para conferir se todos aqueles colaboradores estavam com a carteirinha em dia. Uma mudança, uma transição. Na verdade, ele estava me falando que ficou tão preocupado que ele ficou até meia-noite conferindo um por um com a carteirinha, estava tudo em dia. Para quem nos ouve, é uma transição, por exemplo, a empresa tinha a operadora X, foi a operadora Y, estava na consultoria. Exatamente. E qual foi a preocupação? Falou, mas por que você ficou tão preocupado assim? Ele falou assim, porque é o seguinte, se eu esquecer uma pessoa fora da pólice ou fora do seguro, adivinha quem que vai ter o problema? É que nem tirar o seguro do carro, né? É lei de Murphy, né? É lei de Murphy. Se alguma coisa errada pode acontecer, essa coisa vai acontecer. Então, essa é uma preocupação. Seria eu lá. Agora, o RH, ela tem também essa preocupação e tem essa corresponsabilidade. É interessante, eu tenho um case na Venarte,
nós fizemos startup de uma grande companhia aérea no Brasil. Não vou falar o nome agora por questão de ética. E essa companhia aérea ia receber 70 aviões nos períodos de 3 anos. E cada avião que chegava ia ser contratado 200 pessoas. E todo dia que aquelas pessoas eram contratadas, eles teriam que estar no sistema da operadora até meia-noite. Então nós tínhamos um processo. Você recebia 200 pessoas no dia? No dia, e nós tínhamos que fazer. E foi muito interessante nessa companhia aérea que nós não tínhamos toxicológico no Brasil, que é aquela que você faz o exame pelo cabelo e você puxa a utilização de álcool em grande quantidade, nos últimos 6 meses, ou qualquer quantidade de droga. E nós mandávamos fazer esse exame nos Estados Unidos, demorava 15 dias para chegar. Então isso foi um case dessa companhia. E o mais interessante ainda, que nós pomos lá 16 pessoas na operação dessa empresa, e essa companhia aérea estava em 112 aeroportos. E nós conseguimos chegar no atendimento pessoal, atender no plano de saúde, no odontológico, seguro de vida, previdência, medicina ocupacional, nós conseguimos atender 85% dessas pessoas. Uau. Em 112 aeroportos. Foi um case assim, que foram assim, um trabalho de quase 10 anos, que nós não tivemos um sinistro negado, uma internação negada. Todas as pessoas foram atendidas em tudo que ela precisava. E aí a precisão. Então eu até agradeço. Exato. Essa é uma boa gestão se preocupa com isso. Né? E na realidade, o pessoal do RH não tem que ficar preocupado, que uma gestão não vai tirar o trabalho de RH. Pelo contrário, vai fazer com que a RH funcione cada vez melhor. Vai ter um papel mais estratégico, menos operacional, numa frente de fundamental importância. E aí estende, então, até agradeço a tua interrupção, porque estende minha pergunta e deixa ela mais robusta. Dito tudo isso, como que o RH define com precisão qual operadora ele escolhe? E aí entendo o seguinte, eu quero estender o papel da consultoria nesse sentido. Por exemplo, o RH escolhe bem, então, pergunta bem de leigo, tá? Ele escolhe bem a consultoria em questão ou a operadora em questão? O papel do RH é escolher a consultoria em questão. Porque cabe à consultoria, como a nossa consultoria tem 30 anos de mercado, indicar o melhor. Conhecer todas as operadoras. Por quê, Daniel? Parece óbvio, mas é importante essa pergunta. Pega, por exemplo, você tem uma empresa em São Paulo, aí perto do meu escritório, da Venarte, na Paulista. Ali todas as operadoras atendem. Agora, se você tem uma empresa que ela tem capitalidade no Brasil inteiro, como é que você vai... Qual operador que você vai pôr para atender que está atendendo lá, por exemplo, numa cidadezinha na Bahia? Você tem que ter um operador que chega até lá. Então, a corretora, a consultoria, ela tem o dever dela conhecer bem o que ela faz e qual o melhor produto. Voltando aqui, Daniel, numa situação de apoio ao RH, nós também temos um curso que nós damos também para todos os colaboradores de RH, seja nossos colaboradores que fiquem em loco, ou seja dentro da nossa consultoria. Nós damos um treinamento como ele cuidar de benefícios, como atender as pessoas, como entender do produto, como entender de previdência. Então nós damos um curso também. E essas pessoas ficam muito bem treinadas, qualificadas para atender os beneficiários, os funcionários da empresa. É um outro diferencial que a gente oferece. Como assim, em loco? O que vocês fazem hoje? Me parece uma novidade. Em loco, Daniel, vamos lá, nós temos uma empresa na cidade de Ourinhos, por exemplo, 500 funcionários com mais dependente de 1.800 pessoas. E aí nós oferecemos para a empresa um funcionário capacitado, treinado para ficar dentro do RH para fazer a parte operacional. Atendimento aos funcionários, aos dependentes, as inclusões, as movimentações, exclusão, conferência de fatura e muitas vezes até auxiliar o RH em outros afazeres. Ou seja, nós preparamos esse funcionário. Ele é seu colaborador Venarte Genk, do grupo Genk, dentro da empresa, no horário tradicional dela. Horário do RH. Sim. E aí, conforme o tamanho da empresa, quantidade de beneficiário, é o número de pessoas que a gente põe para trabalhar. E muitas das vezes, esse funcionário fica tão bem treinado, tão habituado, aí a empresa precisa de um funcionário. Fala, poxa, o Matheus, você pode passar esse funcionário para lá? Sem problema nenhum. A gente treina outro. O Matheus me contou aí que ele já perdeu vários funcionários assim. Ele fica tão bom dentro do RH... Que o RH falou, não, me traz esse funcionário para nós. E é muito saudável, porque o nosso funcionário fica tão bem ambientado dentro da empresa, sempre como funcionário da empresa. O que é confiança? É muito legal. Muito legal, muito bacana. E a gente tem a oportunidade de conversar, né, com esses funcionários da Venarte, que trabalham dentro das empresas, como eles ficam satisfeitos, eles se sentem incluídos e bem atendidos pelos próprios funcionários da empresa.
e vão lá conversar, tirar todas as dúvidas, né? E é um suporte muito grande para o RH. Posso dar uma palhinha? Vou falar aqui, Bruno, se você permitir também, falar um pouco da relevância que a gente vai entrar agora, não que tem que ser mais a fase derradeira aí, entre aspas, no nosso podcast. E sugiro vocês acompanharem, porque nós teremos outros sobre esse tema. Eu acho que é um tema que vai ter muita quilometragem. Mas falando no consultivo, e como eu sou, por exemplo, docente na área de gestão de competências, e a gente fala muito sobre essa questão. O Dr. Toshio sabe bem, já conversamos algumas vezes sobre isso. Eu costumo brincar que gestão de competências hoje, quando se ouve esse termo, a gente fala muito direcionado a pessoas. E cada vez mais tem tido uma ampliação nesse tema. Acho que a Ana pode depois, nos bastidores, que a gente conversar brincando um pouco sobre isso, né? A gente fala sobre gestão de competências atrelada a pessoas, a processos e a recursos no aspecto estrutural. Então eu tenho recurso estrutural, tenho recurso tecnológico, eu tenho tido muita inovação. Por exemplo, pensa no meio médico. O pessoal que atua no secretariado do meio médico, cada vez mais você tem sistemas mais robustos, que exigem mais da nossa capacidade ali de lidar com inovação tecnológica. Então, você começa a perceber que a administração de competências, ela vem mudando. Eu tenho, por exemplo, na frente, inclusive no meio médico, na relação de consumo, eu tenho que entender muito da legislação consumirista, e eu tenho 2 especialistas aqui em direito também. Então, essa transformação do mercado, ela fala cada vez mais alto, porém, ainda numa voz baixa no cotidiano. E por que eu estou fazendo essa ressalva? Nós temos hoje, quando a gente pensa nesse universo de administração de competências, a gente começa a perceber o entorno. Comentei no começo, o Bruno quer gravar um podcast com um convidado que acho que já teve, né, até o acesso a ele, sobre família. Quando eu falo, vocês falaram muito sobre a extensão da família, sobre a integralidade do colaborador. E aí a gente chega na frente de produtividade. A redução de absenteísmo traz a produtividade. E muitas vezes a gente acha que o colaborador ele teve lá um volume X de faltas. Eu já tive empresas, pasmem vocês, com 25% de absenteísmo em um mês. Isso no universo educacional, que era o caso, é um impacto muito significativo na produtividade. Isso impacta diretamente na ponta o cliente, que começa a perceber essa movimentação e gera insegurança para direcionar o seu filho para aquele determinado local, e por aí vai. Então, eu coloco tudo isso para que, quem sabe, e eu já quero estender o convite para que a gente tenha um novo podcast, para a gente poder chegar um pouco mais nessa parte prática. O que uma boa administração de benefícios pode gerar, Bruno, no dia a dia empresarial. Por isso que eu fiz a pergunta sobre o cotidiano. Porque o desafio do RH, e aí falando como eu acabo sendo especialista nesse tema, tenho 2 parceiros no meu negócio que chegam, que são especialistas. A gente tem tido grandes desafios na convicção do colaborador. E para você que nos ouve, a convicção é a certeza de estar inserido onde eu estou. Parece redundante? Sim, e é proposital. Eu tenho que ter convicção que eu estou no lugar certo, ainda que eu saiba que eu não vou ficar lá para sempre. Mas nesse momento eu estou convicto que eu estou na organização pela qual eu fui designado, vou cumprir e entregar o meu melhor, ainda que eu não seja o melhor colaborador dessa determinada área, mas eu entrego o meu melhor. E quando a gente fala tudo isso, parece óbvio, mas no dia a dia tem uma distância muito grande daquilo que eu fui chamado para fazer com a execução que eu tenho de fato no meu dia a dia. E eu finalizo toda essa fala porque na área da saúde, o Dr. Toshio sabe bem, a gente tem tido cada vez mais um avanço no absenteísmo pela ausência da promoção de saúde. O período pós-pandêmico nos mostrou isso com muito mais clareza. Hoje, eu tenho um simples resfriado, eu estou muito preocupado. O que eu enxergava, se é que existe simples resfriado, né? Tem que ser bem tratado, mas o que eu enxergava como algo simples, ele me sinaliza preocupações que até então eu não tinha. Eu tenho preocupações comigo e com o meu par e eu não quero levar isso, e eu realmente estou faltando, porque eu não quero levar isso para o meu colega de trabalho. E aí o empresário tem aquela visão, ele está faltando, usando isso de muleta, e quando muitas vezes não é. E aí eu finalizo essa fala dizendo, eu acho que eu entendi um pouco, Matheus, e um pouco, Dr. Toshio, da importância de ter um aspecto consultivo suportando, dando suporte ao colaborador na ponta. A entender que a vida dele é um bem precioso, não só porque ele me traz produtividade, mas porque tem um ecossistema por trás disso. Então, eu não só quero fazer esse comentário longo para parabenizar essa nova empresa que vem no mercado como o Grupo Genk, mas para devolver com vocês com uma pergunta. Qual é, então, e eu conheço um pouco, eu vou fazer a pergunta para o nosso ouvinte, a missão do Grupo Genk? A missão do Grupo Genk é promover a saúde da empresa para os funcionários,
trazer inovação, tecnologia principalmente, e ser um braço direito, um apoio do RH na estrutura de oferecer esse benefício. E com toda a qualidade, com todo o profissionalismo e conhecimento. Você imagina só a empresa dar um benefício de previdência privada e a pessoa não souber explicar, não sabe entender o que é PGBL, VGBL, o que é renda fixa, renda variável, regime de tributação. Como vai explicar uma situação desse para um beneficiário? Uma pessoa que muitas vezes, infelizmente, tem dificuldade até de entender de um rendimento de poupança. Então, o nosso propósito é criar equipe, criar pessoas, trabalhar com pessoas preparadas para atender o RH em tudo que ela precisa em oferecer um aspecto benefício educacional mesmo. Que interessante. E nós queremos que as pessoas... Nós sabemos, né, a missão nossa, a minha missão como médico, é que as pessoas, todo mundo, possa alcançar melhores condições de saúde. Por isso eu gosto de fazer podcast. Eu gosto de falar, porque eu sei que de alguma forma o que a gente fala pode ajudar cada pessoa a ter uma melhor saúde. No âmbito do nosso negócio, é que cada colaborador, cada beneficiário tenha uma saúde, uma melhor saúde que ele pode ter, em todos os sentidos. E isso inclui a saúde como um todo. Bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Claro que nós, longe de nós, queremos promover isso daí. Nós somos uma parte dessa engrenagem. Mas nós consideramos que alguém que é uma parte importante dessa engrenagem, porque vai fazer com que o RH, com que a empresa e também os funcionários saibam usar melhor esse plano que eles têm para obter o maior benefício possível diante de tudo isso. Essa é a missão da Genk. Sempre agindo com transparência, sempre agindo com ética, sem favorecimentos de maneira alguma indevidos, mas que todos saiam ganhando com isso. Eu sempre até falo muitas vezes, né, que tem tem 3 maneiras da gente ganhar dinheiro. E nada de mal ganhar dinheiro, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, não é mesmo? Mas tem 3 maneiras de ganhar dinheiro. Uma maneira da gente ganhar dinheiro é fazer os outros ganharem dinheiro. A outra maneira de ganhar dinheiro é fazer os outros não perderem dinheiro. E a terceira maneira é resolver o problema das pessoas. Acredito que a Genk vai fazer essas 3 coisas. Primeiro, porque vai fazer com que a empresa não perca dinheiro. Tá? Segundo, que ela ganhe dinheiro, porque os funcionários com melhor saúde, com menos abstencionismo, vai ganhar mais. E terceiro, nós vamos resolver muito problema de RH, muito problema do financeiro e principalmente ajudar muito a saúde de cada um dos funcionários, cada um dos colaboradores e beneficiários. Eu vou ser muito sincero para vocês, ô Bruno. Não sei se sua voz chega aqui, sai um podcast só nesses 3 pilares aí. Sai um podcast consultivo, sai um podcast da Genk. A Ana já deve estar ali pensando como que funciona a próxima pauta. Mas assim, muito, muito interessante. Porque nessa frente, esse convite, a gente poderia inclusive falar sobre isso, Toshio. Porque quando eu coloco essa sensação que a gente tem hoje, a gente poderia trazer esses temas para a administração de competências. Porque a gente percebe, quando você foi muito feliz na tua fala, se a gente for falar só sobre previdência, eu vou querer estar lá para entender. E em tese, não é um assunto pelo qual eu sou leigo. Mas nós vamos nos tornando leigos, seja através de uma ausência de inovação, de oportunidades paralelas que eu possa ter uma melhor alocação. Então a gente vai se tornando ali um parcial leigo sobre um tema que pode ser óbvio para a minha pessoa, mas para a grande maioria não é. Só interromper um pouquinho também, né? Antes da gente dar, eu estava conversando, a gente fica conversando bastante tempo, né, o Matheus aí. Né? A gente são sócios? Eu não aguento conversar com o Bruno. E uma das coisas que o Matheus estava conversando é sobre um assunto chamado elegibilidade. Até a elegibilidade é muito importante, porque se você não saber fazer, a eleger significa escolher, elegibilidade vem do termo de escolher. Se você não souber escolher de forma adequada qual plano mais adequado para uma determinada empresa e quais as pessoas adequadas a ter um determinado, de ser usuário daquele plano, pode trazer sérios problemas para a empresa como um todo. É isso mesmo.
Mas esse é um assunto para mais metros, né? Eu acho que dá, Obviamente, né? dá também, já podemos pautar, né? A gente pode pautar, porque vai longe. De novo, eu acho que assim, eu confesso para vocês, a gente conversou aqui nos bastidores, não é segredo, eu conheço o Toshio há um bom tempo, o Matheus tive o privilégio de conhecer recentemente, conheço um pouco dessa formação do Grupo Genki, sim, mas de longe eu não sabia de algumas informações aqui. Algumas coisas que vocês comentaram que pode ter feito parte das nossas conversas, diretas ou indiretas, mas que aqui na prática, assim, a gente chegou até a falar sobre o problema de saúde no Brasil e como vocês conseguem estar inseridos. E aí, eu quero ir para, de novo, né? Agora a gente está indo realmente para a fase final, mas você colocou bem a questão dos pilares do envolvimento humano mesmo. E na questão social, eu, como consultor, entendo que as empresas têm fortemente esse papel. E é um mito falar isso hoje, né? Existe toda uma coisa, né? Papel social, você não tem nada disso. As empresas têm sim o seu papel social, gostemos ou não. Sempre vai ter. E é importante que tenha. E eu percebo, poxa, a conscientização só na usabilidade de uma questão de saúde, porque você não está só educando, me corrija se eu estiver enganado, a questão da usabilidade do plano para que você possa ter um recuo de possíveis tarifas. Mas acaba, juntamente a esse tema, orientando essas pessoas a ter uma melhor administração sobre a sua saúde. Às vezes tem empresa, Daniel, a gente estava comentando outro dia, até, que não vão conseguir ter um plano de saúde por questões econômicas, por questões, tá? A gestão de benefícios vai poder colocar para eles as melhores opções que eles têm, inclusive se a melhor opção para aquela empresa possa fazer uma autogestão. Mas o que é importante é que o colaborador dessa empresa possa ter saúde, possa ter acesso à saúde da melhor forma possível. Isso é um trabalho nosso. Muito interessante. É muito interessante, Daniel, essa conscientização do beneficiário final, o funcionário e os seus dependentes, entender o custo disso. Quanto custa um plano de saúde para a empresa prontificar esse plano, patrocinar esse plano de saúde para ele? Quanto custa o plano odontológico? Quanto custa o seguro de vida? Quanto custa o benefício farmácia? Previdência privada. Isso, Daniel, pode dar até 60% do valor do salário. E muitas vezes, se isso não é conscientizado o valor disso, isso acaba não tendo valor dessa situação. Então, é o papel da consultoria ajudar o RH a promover essa situação. Promover o quanto é importante, quanto custa isso. Porque faz uma diferença muito grande você saber, exemplo, que você ganha um salário de 10 mil reais, mas você tem mais 6 mil reais de benefício. Olha só, um plano de saúde para um casal e 3 filhos. Vai chegar em 3 mil reais. E sendo custeado por 70%, 80%, depende da política de cada empresa. Quanto custa um plano odontológico? Quanto custa um seguro de vida? Quanto custa uma previdência privada? Para a empresa contribuir com uma parte, o outro funcionário com a outra parte. E o benefício farmácia? Então, são valores que muitas vezes não vêm ser bem claro. E a consultoria pode ajudar, e nós pretendemos fazer isso, continuar fazendo, como já fazemos há muitos anos e continuar fazendo. E os funcionários valorizam a empresa que se preocupa com eles. E lógico, tudo é uma via de mão dupla, né? Mas todos ganham. Todos ganham. Todos ganham. Eu acho que é para lá de fundamental. Eu confesso que algumas coisas são mais tranquilas, talvez pelas nossas conversas informais, outras me surpreenderam. Eu acho que assim, no aspecto de promoção de saúde, né, Bruno, a gente tem muito a explorar no sentido de conhecimento. E aí, para você que nos ouve, o negócio é o seguinte, hoje o negócio é saúde, fica o convite para poder chegar e entender o papel não só da gestão de benefícios, mas da saúde como um todo. Muitas operadoras de saúde hoje, infelizmente ainda, elas só se preocupam em credenciar determinados prestadores, um hospital, uma clínica, médico, e etc. E falar assim, tá aqui a carteirinha, vai lá e faz. Mas poucas operadoras de saúde vão orientar o usuário em relação à promoção da sua própria saúde. Como se alimentar melhor, como se prevenir, fazer os exames preventivos. Agora, algumas operadoras de saúde estão fazendo, os planos de saúde estão começando a entender que isso sai muito mais barato. Sim. Sai muito mais barato promover, prevenir determinadas, ou orientar
as mulheres a fazer um exame preventivo, fazer uma mamografia, fazer, no caso dos homens, fazer um exame da próstata. Sai muito mais barato orientar dessa forma, sai muito mais barato promover orientações, palestras em relação à saúde, do que depois cuidar de uma doença que hoje em dia é cada vez mais caro. Hoje nós temos uma série de medicamentos cada vez mais caro, e a saúde tem ficado mais cara. Né? E parece, infelizmente, um caminho sem volta. Me corrija se eu estiver enganado como médico. Né? Sim, tanto é que o rol da ANS só vai aumentando. Sim. E a cobertura se torna cada vez mais obrigatória de todos. Como é que nós vamos diminuir isso? Não dá. Um direito adquirido você não retroage mais. Eu queria fazer um convite para vocês. A gente já conversamos aqui sobre potenciais novos podcasts falando sobre isso. Eu acho que essa última fala sua, Toshio, que é uma fala de conscientização macro, eu acho que a gente poderia fazer, quem sabe, aqui um bate-papo, Ana, sobre a gente mostrar como materializar isso. Opa, qual é o papel de conscientização junto ao recurso humano, a gente educar melhor as empresas a compreender o papel da consultoria, a conscientização em relação ao usuário, que vocês citaram aqui, inclusive, para que a gente possa, e também nessa conscientização, eu entendo que a gente vai estar promovendo saúde, né, onde você tem uma melhor usabilidade para que se tenha não só um melhor valor negociado, mas que a gente tenha também o que você tanto falou, inclusive em outro podcast, quando falávamos sobre o Márcio Azumarinho, sobre a questão da prevenção. Uma prevenção, ela se torna mais barata porque, como, né, e a gente poder dar um pouco de profundidade, quilometragem nesse tema, mas já usando essa frente para poder trabalhar isso junto às empresas e as pessoas inseridas nesses negócios. E é interessante quando você fala de saúde. Existe um programa dentro das operadoras que é chamado Qualidade de Vida. Cada operador tem o seu programa. O programa é isso? Até eu pedi para você falar mais perto, porque pode ser informação importante. São programas chamados Qualidade de Vida. As próprias operadoras, elas têm os programas para trazer as pessoas, os seus beneficiários, todas essas pessoas que estão dentro de planos de empresa individual, ela tem um programa interno dela, onde ela traz as pessoas que têm casos crônicos, diabético, hipertensão, oncologia, chama-se tratando de perto, cuidando de perto. Um é cuidando de perto, outro é qualidade de vida, cada um dá um nome do seu programa. E aí nós, como consultoria, e o Dr. Toshio como diretor médico dentro da consultoria, ele vai poder trabalhar junto com os RH, junto com os médicos da empresa, para poder como trazer essas pessoas dessa situação que não sabem desses programas dentro da operadora. Na verdade, a operadora já tem um programa. Eles têm esse programa e oferecem esse programa como parte do pacote deles. Mas muitas empresas estão imaginando que não saibam disso. Não sabem, também não vão. O que acontece? Você não vai ter um benefício se você não souber do benefício que tem. Sim. Às vezes você tem um plano de, um plano de internet, ou um plano de celular, alguma coisa, você não usa todos os benefícios dele porque você não conhece. Ou você tem um celular que tem um monte de aplicativo, você usa o quê? 20%? Né? Da mesma forma. Tem a operadora, ela tem vários planos. Eu vou falar de uma situação que eu estou na área de saúde, trabalhando com saúde desde 1989. Tem uma operadora no mercado, não vou citar o nome, questão de ética, mas ela utilizava o BIP, quando era o BIP, informando as pessoas que estavam em tratamento em casa, está na hora de tomar o medicamento, está na hora de fazer o teste da diabetes. Ela mandava essas informações. Tem operadoras que têm esse tipo de serviço. Então, tem muitas coisas por trás das operadoras que as consultorias podem levar para os RH e ajudar a desenvolver, a informar desses tipos de serviços que as operadoras têm também. Porque, como o senhor viu, como o Toshio mesmo disse, quando você trabalha na questão de saúde, todos ganham. A operadora ganha, as empresas corporativas ganham, e o beneficiário ganha mais ainda, que é a saúde. Que é o objetivo final, no final das contas. Que é o objetivo final. A gente conseguiria, até anotei, nós conseguiríamos, por exemplo, não sei se é possível, vou colocar aqui, porque a gente vai encerrar esse bate-papo que parece que passou em 20 minutos, mas vocês teriam autorização, ou sem citar, a gente consegue trazer nesse dia para a gente falar sobre essa conscientização, um case real, para a gente pegar ele de A a Z, no bom sentido, falar, olha, tem um case, essa empresa tem que tal, talvez não citá-la, porque eu acho que vai a questão de confidencialidade, mas mostrar assim, isso na prática,
porque foi muito relevante. Como a nossa consultoria funcionou. Isso, olha, nós vamos pegar um case aqui do zero e nós vamos mostrar como ela funcionou, de caso de uma complexidade média, alta, enfim, mas porque é muito legal, talvez, para o usuário final entender a potência que ele tem em mãos em relação ao benefício dele, não só na área de saúde, mas no ecossistema. A empresa saber o quão potente, vamos ser simplista aqui no termo, também é o benefício que ele está gerando e muitas vezes é pouco explorado na relação humana e corporativa, e principalmente para que novos gestores possam saber que eles têm soluções, talvez, que saem daquela normalidade de busca de mercado que nós temos, para a tão falada produtividade, atração de talentos, engajamento do quadro, e às vezes a gente tem uma voz muito forte, talvez não tão explorada, e vou além. Será que o gestor de um departamento X, Bruno, na questão de departamentalização, o RH sabe disso? Ele consegue promover isso? Ele consegue fazer com que o gestor comercial saiba explorar isso no bom sentido da palavra para potencializar a sua equipe e ter o quadro engajado, de novo, o colaborador convicto da organização em que ele está, satisfeito onde ele está inserido? Então, assim, eu acho que dá pano para manga. E se vocês toparem, a gente traria esse case e os mil saques. E tem interessante, Daniel, a pandemia trouxe muitas situações desagradáveis, mas trouxe muitas situações agradáveis também. Uma delas, para a questão de gestão de benefício, que nos auxiliou muito, como as informações chegar na esposa e nos filhos. Porque às vezes a informação chega até o funcionário, a funcionária, mas não chega até o cônjuge, até os filhos. A esposa pode não ter a consciência adequada que foi gerada em loco e ela está tendo uma desproporcionalidade. O contrário, na realidade parece não é que todo funcionário é assim. Mas quem acaba cobrando mais é a esposa e o filho. Fala, nossa, você tem um plano lá, eu quero saber como usar melhor. Não, mas então isso que eu digo, às vezes por ele não orientar, ela pode estar usando em demasia e não ter conscientização do uso, por exemplo. Ou nem saber que tem um benefício. Nem saber. E às vezes tem um desconto em medicamento. Olha, interessante, uma certa ocasião nós fizemos uma live para uma grande empresa e sobre o plano odontológico. Nós atingimos 80% da quantidade de pessoas em titulares dependentes. E então imagina você fazer uma live sobre as regras, a elegibilidade, os benefícios e o que as operadoras oferecem numa live onde 80% de um grupo de 10 mil pessoas, 80% assiste. Então você está levando informação para 80% das pessoas. E quanto mais pessoas informadas, treinadas, muito melhor vai ser utilizado o benefício e menos procura para resolver o problema no RH vai acontecer. Então, 80%, imagina a conversão disso. Agora eu estou rindo aqui porque eu lembro que quando eu era mais jovem, como colaborador de uma multinacional, a gente teve uma reunião com o RH e projetaram, assim como se eu lançar quanto que era o meu seguro de vida. Eu falei, gente, quanto que eu estou valendo se eu não tiver vida? Eu vou tirar uma foto, e depois brinquei com a minha esposa, não vou te mostrar quanto que eu estou valendo. A gente não sabe, né? E eu já tinha, acho que uns 2 anos de organização, eu falei, meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte, gente, muitíssimo. A gente está encerrando o nosso podcast. Que bate-papo não só agradável, como educacional, na minha humilde opinião. Eu queria, assim, pelo menos em 1 minuto, 30 segundos, enfim, Matheus, começar com você, que você faça as considerações finais aí da mensagem que vocês passaram. Mas, de novo, no aspecto educacional foi muito, muito válido. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade de estar aqui. Eu fiquei muito feliz de poder expressar o meu conhecimento, a importância desse benefício às pessoas. Quando a gente tem conhecimento, a gente precisa distribuir. Conhecimento a gente recebe de graça, a gente tem que levar de graça, sem interesses financeiros por trás. O financeiro é importante, mas eu fico muito grato por uma situação como essa poder se estender a tantas pessoas. A gente não sabe o quanto o trabalho da gente é importante para atingir vidas e melhorar a vida de pessoas. Muito obrigado. Muito legal. Desculpa antes do Toshio, mas é legal ver se emocionar, porque é um trabalho, muitas vezes, né, Matheus, a gente faz trabalho que poucas pessoas veem, mas a gente vê o quantas vidas são usando aquilo que nós queremos abençoadas através de um passo que nós damos do back-office aqui, né, nos bastidores. Então, obrigado, eu que agradeço, muito, muito legal, e eu espero que a gente dê sequência, certamente já marcaremos aqui o próximo bate-papo. Dr. Toshio, considerações finais. Bom, mais uma vez quero agradecer a Ana, né, que sempre tem nos auxiliado, Ana Laura. O Matheus, meu sócio aqui, que eu tenho aprendido muito com ele. Né, muita coisa, a gente pensa que a gente sabe muita coisa, mas na verdade a gente está aprendendo a cada dia. Exato. E essa nossa missão
né, de levar a saúde para todas as pessoas, é uma missão que eu tomei quando eu escolhi ser médico, lá atrás, né? E no meu consultório, eu tenho a oportunidade de atender uma pessoa de cada vez. Eu procuro explicar todas as coisas. Quem me conhece como médico sabe, né, que eu gosto de explicar, orientar, desenhar, explicar como funcionam as coisas, aquele negócio todo, né? E eu gosto disso. É legal, porque na realidade o que eu percebo é que a saúde, quem cuida é a própria pessoa. Você não pode confiar a sua saúde a uma terceira pessoa, a um médico ou qualquer outra pessoa. A sua saúde é responsabilidade sua. Um médico ou qualquer outro profissional é para te auxiliar, é um consultor que vai fazer isso. Agora, eu gosto de pegar e orientar, porque daí a pessoa, consciente dos problemas que ele tem, ele consegue se cuidar melhor. Levar esse conhecimento, como o Matheus falou, é fundamental para cada um de nós. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem nesse podcast, então eu quero te agradecer pela essa oportunidade, também de falar da nossa empresa, que nós queremos, obviamente, todo o objetivo de toda empresa é o lucro, tudo bem, mas nós vamos levar muito mais benefício para as pessoas. É isso que nós queremos, fazer com que as pessoas ganhem muito, não só questão financeira, mas ganhem em dinheiro também, mas ganhem saúde, ganhem alegria, ganhem vida. É isso que mais queremos. Muito legal. Dr. Toshio, Matheus, muitíssimo obrigado. Quem acompanha o negócio é o seguinte, que vem agora em 2024 como um programa, né, Bruno? Me corrija se eu estiver enganado. Acho que privilégio. Obrigado pela questão educacional que vocês trouxeram. Obrigado por a gente ter um pouquinho mais da percepção que a gente pode cuidar melhor da nossa vida, promoção de vida, da nossa saúde, da nossa vida como um todo. E bem essa questão, né? Nós precisamos estar bem em alguns aspectos, né? Não somente ali no nosso profissional, que tantas vezes nós buscamos e deixamos áreas fundamentais de lado, né? A gente tem falado da integralidade do ser. Então, eu convido você, aqui eu queria parar um pouco, isso serve até para o recorte. Eu quero convidar você a acompanhar esse episódio do Negócio é o Seguinte, os recortes que vão ser colocados, para acompanhar não só o Grupo Genk, na questão dessa gestão tão apurada empresarial na área de benefícios, mas para que a gente possa entender mais sobre a integralidade do ser e como isso tem que estar inserido no ambiente dos nossos negócios. Nós não temos barreiras apenas para falar em crescimento, em vida, em prosperidade, tanta coisa que a gente ouve hoje apenas voltado a dinheiro, a negócio, a empresas, a carreira. A gente tem a integralidade do ser. Então, quando eu ouço uma mensagem como a tua, eu vejo que ainda vale a pena continuar com isso aqui. Vale a pena continuar. Quando eu vejo um médico que talvez poderia falar, agora eu vou colher tudo aquilo que eu fiz, ainda aceitar um desafio novo. E eu não estou falando isso para agradar vocês. Eu ainda vejo que vale a pena cada pequeno passo que a gente dá, ainda que a gente mude a vida de uma pessoa. Então, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Ana, pelo cuidado com a pauta. Obrigado, Bruno, pelo apoio. A Adriana, que nos acolhe tão bem aqui. E eu convido você para acompanhar esse episódio e os demais do Negócio é o Seguinte. Foi bom demais ter a sua companhia, seja nos recortes, seja no podcast. Até o próximo. Vamos juntos para a próxima edição nossa. Um forte abraço.